Muito bem. Povo abençoado do Senhor Jesus Cristo. Essa vai ser um pouco mais longa. Preste atenção, já curta, compartilhe, inscreva-se. Já agradecemos. Meditando em Eclesiastes 10, versículo 13. A corrigida diz: O princípio das palavras da sua boca é estutícia, e o fim do seu falar é um desvario péssimo. A atualizada diz: As primeiras palavras da boca do tolo são estutícia, e as últimas loucura perversa. Nova atualizada: As primeiras palavras da sua boca são tolice, e as últimas loucura perversa. NVI: No início das suas palavras são mera tolice, mas no final são loucura perversa. Linguagem de hoje. Ele começa dizendo tolices e acaba falando coisas absurdas e más. Comparando as versões. Almeida Revista e Corrigida. Esta versão usa termo mais clássico, comumente falado aqui, e formais, como astúcia e desvario péssimo, destacando a falta de sabedoria no início e a deterioração severa no final das palavras do tolo. Nós iremos ver sobre esta questão da deteriorização mais à frente. A Almeida Revista Atualizada mantém a palavra estutícia do original, mas substitui desvario péssimo por loucura perversa, o que dá uma ênfase maior ao caráter moralmente corrupto das palavras do tolo, à medida que ele continua falando. O caráter corrupto das palavras do tolo. Caráter corrupto. O seu caráter é corrupto. Não são apenas palavras soltas, isoladas. O seu caráter é corrupto. Nova Almeida Atualizada substitui estutícia por tolice, facilitando o entendimento para o leitor moderno. A loucura perversa é mantida, reforçando a ideia de que a progressão da insensatez leva a algo moralmente danoso. Nós iremos ver sobre essa progressão da insensatez do tolo mais à frente. NVI acrescenta mera, essa palavra mera, para dar a ideia de que no começo a tolice parece ser algo assim leve ou inofensivo, mas no final revela-se loucura perversa. É aquela pessoa que começa com uma piadinha sem graça, com um negocinho que parece simples, termina numa loucura perversa. Essa tradução NVI destaca a surpresa do agravamento da insensatez. Surpresa! Começa com uma tolicezinha leve e termina arrebentando tudo. A linguagem de hoje usa uma linguagem mais acessível, como é característico dessa linguagem, substituindo loucura perversa por coisas absurdas e más. Essa versão foca em tornar a passagem compreensível ao público em geral. A linguagem de hoje costuma ser bem generalista, por isso que não é melhor. Reforçando a ideia de que o discurso do tolo termina em algo nocivo. Termina em algo nocivo. Vou fazer aqui uma breve aplicação deste primeiro momento, dessas comparações. Essas traduções revelam uma progressão perigosa na fala do tolo. Mais à frente eu irei detalhar isso.
O que começa com algo aparentemente leve, como tolices ou estutícias, logo se transforma em algo muito mais danoso e perverso. O caráter destrutivo da insensatez se torna evidente ao longo do discurso, e a insistência do tolo em falar sem sabedoria só o leva a consequências mais graves. Todo tolo, astuto, os que menos sabem são os que mais querem falar. É incrível isso. Aplicando isso à vida prática, somos alertados à vigilância nas palavras e nas atitudes. Não diga tudo o que queres dizer. Não expresse todo o seu pensamento. Não faça isso. Pode gerar grandes lamentos, grandes desgraças, grandes desastres, grandes abismos, grandes inimigos. Vigia. Pequenos erros ou tolices, se não corrigidos, podem levar a grandes estragos, tanto em nossas vidas como na vida de outros. Olha aí. Prejudica a si mesmo e prejudica os outros. Os detalhes. Os detalhes. Assim devemos buscar a sabedoria e evitar a trivialização das palavras. Trivialização das palavras. Palavras triviais. Lembrando que o fim do discurso imprudente é destrutivo. Mas só falando, 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 falando. E não vigia. Vamos então para a reflexão e exegese deste versículo. Este versículo continua a explorar o tema do tolo e as suas palavras, como o versículo que vimos anteriormente, destacando a progressão da insensatez. O tolo começa a falar com estutícia, falta de sabedoria, e, conforme continua seu discurso, piora, resultando em desvario, comportamento irracional ou absurdo. Aqui, Salomão enfatiza a natureza progressiva, destrutiva das palavras sem sabedoria. Buscando aqui a etimologia, a palavra estutícia vem do latim estutia, estutitia, que deriva de estutus, significando tolo ou insensato. Etimologicamente, estutícia refere-se à falta de discernimento ou sabedoria. A raiz stuf carrega a ideia de falta de capacidade de julgamento. Alguém que age sem ponderar as consequências de suas ações, deixando-se guiar pela ignorância ou impulsividade. Significado de estutícia: tolice, falta de sabedoria. A estutícia está relacionada à ausência de sabedoria prática, à incapacidade de tomar decisões sensatas e fundamentadas. Uma pessoa que age com estutícia é alguém que não busca conhecimento ou não pondera suas ações à luz de uma verdade mais profunda. Muitas vezes ignorando a razão ou a moralidade. Falta de sabedoria, estutícia. Comportamento tolo. Na prática, a estutícia se manifesta através de atitudes tolas e imprudentes. Isso pode ser desde uma atitude ingênua até ações que revelam grande ignorância ou desconsideração pelas consequências. Negligência moral. No contexto bíblico, a estutícia vai além da mera falta de inteligência ou comportamento, ou conhecimento. Está ligada à negligência moral. O negligente moral não está nem aí para as questões morais. O tolo, em provérbio, não é apenas alguém desinformado, mas aqueles que deliberadamente rejeitam a sabedoria de Deus. Ele não quer. Ele diz: eu não quero. Eu sei, mas
eu sei que é a sabedoria de Deus, eu sei que é o conhecimento de Deus, eu sei que é um conhecimento eterno, eu sei, mas eu não quero, preferindo o caminho da insensatez e da rebelião. No contexto bíblico, na Bíblia, especialmente em Provérbios e Eclesiastes, a estutícia é frequentemente contrastada com a sabedoria divina. O tolo, aquele que pratica a estutícia, é retratado como alguém que despreza a instrução e se recusa a seguir os princípios que levam a uma vida virtuosa e justa. A estutícia, nesse sentido, não é apenas uma condição intelectual, mas também espiritual, refletindo a alienação da vontade de Deus. A palavra estutícia encapsula, portanto, uma vida de negação da verdade e do bem, onde a pessoa se conduz por um caminho de destruição moral e espiritual, tornando-se incapaz de discernir entre o certo e o errado, o sábio e o tolo. Vida de negação da verdade e do bem. Assim vive o astuto, a estutícia, a tolice. Vamos um pouco mais à frente, buscando aqui um significado mais profundo, que olha, isso é importante nós conhecermos. É sim. Talvez nós estejamos sendo tolos, astutos, cheios de astúcia, de estutícias, e nem sabemos. Ficamos pensando que somos os sabe-tudo, os mais moralistas, os mais espirituais. Vigia. No hebraico bíblico, a palavra que mais se aproxima de estutícia, como usada em textos bíblicos, invelete, que é traduzido como tolice, insensatez ou loucura. A raiz dessa palavra, will, refere-se a uma pessoa tola, insensata, alguém que age e ou, olha isso aqui interessante, alguém que age ou envelhece sem discernimento. Envelhece sem discernimento e não segue os caminhos da sabedoria. Eu achei isso tão interessante. Envelhece sem sabedoria. Aquela pessoa que está com 100 anos, mas é tolo, é burro, é ignorante, mais burro do que o jumento. Veja bem, não envelhece assim, sem sabedoria. Alguém que envelhece sem discernimento e não segue os caminhos da sabedoria é uma figura frequente nas advertências dos livros de sabedoria bíblica, como Provérbios e Eclesiastes. Esse tipo de pessoa, que não seja você, vive uma vida de insensatez contínua, recusando-se a aprender com as experiências da vida e a buscar a verdadeira sabedoria que vem de Deus. Não, ele não quer saber de nada, ele quer saber dos prazeres. Característica dessa pessoa que envelhece sem entendimento, sem conhecimento, sem discernimento, sem sabedoria, ignora a correção. Mesmo ao longo dos anos, essa pessoa não aceita a instrução, nem busca aprendizado. Em Provérbios 1:7, vemos que o temor do Senhor é o princípio do conhecimento. Os loucos desprezam a sabedoria e a instrução. Em Provérbios 9:10 diz que o temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. Esse tipo de indivíduo permanece endurecido, coração duro, rejeitando a correção e, por isso, envelhece sem adquirir discernimento. Um velho e tolo. Falta de maturidade espiritual, olha aí. Vivemos um tempo de pessoas totalmente imaturas no nosso tempo. Falta de maturidade espiritual. Em vez de crescer em entendimento, como deveria ocorrer ao longo da vida, deveria, né? Por que não acontece? Porque as pessoas não buscam, porque as pessoas não se interessam, porque o mais importante é o prazer, o mais importante são as orgias, os momentos, as festanças, as noitadas. O mais importante, as mulheradas,
os prazeres carnais, sexuais, e vai. Priorizando os prazeres. E o provérbio diz que quem prioriza o prazer não crescerá, não prosperará. Temos prazer? Sim, dentro do controle e dentro do equilíbrio dado por Deus. Essa pessoa permanece espiritualmente estagnada. Isso reflete uma vida afastada da comunhão com Deus e da prática de seus mandamentos, resultando em uma existência marcada pela insensatez. Outra característica dessa pessoa que envelhece sem entendimento, sem conhecimento, sem sabedoria, rejeição da sabedoria divina. Na perspectiva bíblica, a sabedoria é mais do que conhecimento intelectual. É um compromisso moral e espiritual com a verdade de Deus. Alguém que envelhece sem seguir os caminhos da sabedoria recusa esse convite divino, vivendo conforme seus próprios impulsos e vontades, sem direção, descontrolado, sem domínio próprio. Outra característica: consequências inevitáveis. Receberão consequências inevitáveis. A pessoa que envelhece sem discernimento frequentemente enfrenta consequências negativas. Não apenas os problemas comumente enfrentados pelas pessoas, mas problemas adicionais. Enfrentam consequências específicas do ser tolo. Consequências específicas e ligadas diretamente ao seu caráter tolo, ao seu caráter de estutícia, ao seu caráter de desvario total. Tanto em sua vida pessoal quanto em suas relações sociais. Provérbios 14:12 diz: há um caminho que ao homem parece direito, mas o fim dele são os caminhos da morte. Os caminhos dos prazeres carnais por si só, sem objetivo, sem propósito. Até mesmo os prazeres que Deus deixou para o homem têm propósito, têm objetivo. Não pode ser banalizado, não pode ser vulgarizado, não. O envelhecimento sem sabedoria leva à ruína, pois o discernimento é essencial para lidar com as complexidades da vida. E hoje em dia as pessoas não têm condição nem de saber quem elas são. Não conhecem nem o seu próprio desejo, sua própria vontade. Vivem uma crise de identidade, são bipolares, ansiosas, depressivas, teimosas, raivosas, malignas. Vamos fazer uma reflexão teológica sobre este fato. A Bíblia nos adverte sobre o perigo de viver sem sabedoria, pois o envelhecimento sem discernimento não é apenas uma perda de oportunidade de crescimento, mas um afastamento progressivo de Deus. Veja bem, preste atenção. A questão de envelhecer sem entendimento, sem conhecimento, sem sabedoria, sem discernimento, sem vida madura, amadurecida, implica em um afastamento progressivo de Deus. Vai se afastando de Deus progressivamente, se afastando do Senhor progressivamente. A verdadeira sabedoria vem do temor do Senhor, como eu citei em Provérbios 9:10. E aqueles que a rejeitam, ao longo da vida, perdem a chance de se tornarem plenos em seus relacionamentos com Deus e em suas responsabilidades diante dos outros. Envelhecer sem sabedoria significa perder o propósito da vida. Perder o propósito da vida. Que é crescer em entendimento e se conformar à imagem de Cristo, tornando-se uma pessoa que reflete o caráter de Deus e caminha em sua luz.
Envelhecer sem sabedoria significa perder o propósito da vida. Ou seja, Deus nos fez para crescermos progressivamente. Deus nos fez para a cada momento multiplicarmos. Deus nos fez para progressivamente, como diz o Provérbios 4, que o justo é como a luz da aurora. Como a luz da aurora. É assim que diz Provérbios 4 e o versículo de número 18. Mas a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. É um caminho de progressão, não de regressão. Mas tal pessoa que envelhece sem sabedoria não cumpre tal propósito na sua vida, lamentavelmente. O significado de invelete no contexto hebraico sobre a tolice, sobre a estutícia. Tolice moral. Diferente de uma simples ignorância, invelete no hebraico carrega uma conotação de insensatez moral. O tolo não é apenas alguém que falta conhecimento, mas alguém que recusa ativamente a sabedoria. No contexto bíblico, isso geralmente significa a rejeição dos ensinamentos de Deus e da justiça, rebelião contra a sabedoria. A estutícia, conforme expressa pela palavra hebraica invelet, muitas vezes se refere a uma condição espiritual e moral, onde a pessoa está em rebelião contra a ordem divina, ele está indo contra Deus. Esse texto, como Provérbios, a invelet é uma característica do tolo que rejeita o temor do Senhor e que é considerado princípio da sabedoria. Consequências da insensatez. Em Provérbios, a invelet leva a uma vida de caos e destruição. A insensatez leva a uma vida de caos e destruição, autodestruição. A falta de sabedoria resulta em decisões que trazem danos a si e aos outros. A estutícia, nesse sentido, é retratada como uma vida fora dos propósitos e padrões de Deus, gerando não apenas consequências materiais, mas também consequências espirituais. O astuto, o tolo, ele vive fora do padrão estabelecido por Deus, fora dos propósitos estabelecidos por Deus. Ou seja, ele se perde dentro de si mesmo e em si mesmo. Ele perde totalmente a visão do propósito de Deus, tão belo para a vida dele. Exemplos bíblicos. Em Provérbios 23:12, o homem prudente encobre o conhecimento, mas o coração dos tolos é o ilim, proclama a estutícia. O princípio das palavras de sua boca é estutícia. Vamos aqui então para o texto em si. Vamos aqui para as cláusulas do texto em si. Vimos todo esse contexto. Vamos agora para as cláusulas do texto em si. Primeira cláusula é: o princípio das palavras da sua boca é estutícia. O princípio das palavras da sua boca é estutícia. E você viu aí o que significa essa estutícia, a tolice. Isso indica que desde o início o tolo revela sua falta de discernimento, ou seja, desde a primeira palavra que ele expressa, nota-se a sua falta de discernimento, a sua falta de conhecimento. É aquela pessoa que você ouve e você já percebe. Aí vem merda. Aí vem problema. Ele fala sem pensar, sem conhecimento, e suas palavras, logo no começo,
já mostra a sua ignorância. A estutícia aqui é característica de alguém que não busca a sabedoria de Deus. Isso também foi repetido várias vezes. Importante. É um ato didático para fixação da nossa mente. Ele despreza a sabedoria de Deus. Em vez disso, confia em sua própria compreensão limitada. É o sabe tudo, ele sabe de tudo, ele sabe de todas as coisas. Todas as coisas pode deixar que ele explica. Falta ali humildade. Confia na sua grandíssima sabedoria, o Senhor sapiente. É desse jeito. A segunda cláusula diz assim: o fim do seu falar é um desvario péssimo. Começa mal, termina terrível. O fim de seu falar é um desvario péssimo. A insensatez do tolo não apenas começa mal, mas se agrava à medida que ele continua a falar. Cala a boca, senhor. O desvario péssimo sugere que o tolo se afunda em absurdos e comportamentos sem lógica, prejudicando a si mesmo e aos outros. E a outros. Seu discurso acaba levando à confusão, perda de direção e possivelmente destruição. Ou seja, é um discurso totalmente ilógico, irracional, sem sentido, sem vida, vazio, desprovido de qualquer substância palpável. Esta progressão, nós iremos ver sobre essa progressão já já. Esta progressão mostra como a falta de sabedoria, quando não controlada, resulta em consequências severas. Falta o conhecimento, falta-lhe a sabedoria. Feche a boquinha, abra os dois ouvidos. Olha aí, uma técnica infalível. Feche a boca e abra os seus ouvidos. Vai dar certo. Vai dar certinho. É só fazer a técnica. Vamos lá. Vamos para aplicações práticas. Vamos para algumas aplicações práticas aqui e nós já estaremos encerrando. Primeira aplicação prática. As palavras têm poder progressivo. O que começa com um comentário tolo pode evoluir para situações muito mais complicadas e prejudiciais. É importante monitorar o que dizemos desde o início. É aquela questão, você tem consciência do que está falando? Você tem consciência do que está dizendo? Você sabe o poder ou a falta de poder das suas palavras? Você tem consciência disso ou não? Você tem consciência de que tais palavras podem prejudicar a si mesmo e ao outro? Você sabe disso? Sabedoria desde o princípio. O contraste com o sábio é claro. Enquanto o tolo progride em insensatez, o sábio começa com ponderação e busca de entendimento. Ou seja, o sábio não entra já de uma forma agressiva, de uma forma, digamos, violenta, estridente, intensa ao extremo, com o pé na porta. Normalmente o sábio costuma ter a ponderação, costuma ir com mais calma, sem atitudes equivocadas. Eu estou tendo essa atitude, você está tendo essa atitude, nós temos esta atitude de começar com ponderação e busca de entendimento. Não entra como quem já sabe de tudo. Evitar a escalada do erro. Evitar a escalada do erro. Quando identificamos uma conversa que está se dirigindo para o verdadeiro
está dirigindo para o desvário péssimo. Desvário péssimo. É sábio recuar e interromper o ciclo, em vez de seguir adiante em insensatez. Percebeu que a conversa está sem sentido, sem pé na cabeça, como dizemos? Totalmente ilógica, irracional, fora do ser, do, do normal? Pare, pare, ouça, repense, interrompa, porque aí vai tornar-se um ciclo. Vai se tornar um ciclo. Vai se tornando um ciclo vicioso. Vamos para esta quarta aplicação prática. Falar com responsabilidade. Nós somos responsáveis pelo que falamos. Sim, você é responsável pelo que você fala. E você será julgado pelas suas palavras diante do próprio Deus. Falar com responsabilidade. O falar com responsabilidade está implícito aí a questão do respeito, para começar, e da consciência pura e limpa de não apenas falar palavras para prejudicar os outros. Vamos lá. Devemos ser conscientes de que nossas palavras podem, como no caso do tolo, se agravar em suas consequências. A prudência no falar é essencial para evitar confusão e problemas maiores. Este versículo nos ensina que a sabedoria no falar deve ser buscada desde o início, para evitar que a insensatez se transforme em caos e destruição. É preciso ter esta responsabilidade. Hoje nós vemos um tempo que as pessoas falam sem pensar, sem ponderar suas palavras. Não quer nem saber se vai matar ou se vai trazer vida. Não. Totalmente irresponsáveis. Mas vamos aqui, como eu disse, eu encerro com essa progressão. A maligna progressão das palavras e atitudes do tolo. E aqui extraí essas palavras de algumas versões. Palavras, ele começa assim com palavras de estutícia, tolice ou mera tolice. Insensatez, aí indo para um desvario péssimo na corrigida, loucura perversa na atualizada, perversa loucura na NVT, tolice pérfida na Bíblia de Jerusalém, um nocivo desvario na Bíblia de Estudo do Expositor, um desvario terrível na Bíblia de Estudo, e coisas absurdas e más na linguagem de hoje. Vamos fazer aqui uma análise mais detalhada dessa progressão tola. Veja bem. A maligna progressão das palavras e atitudes do tolo, descrita em Eclesiastes 10:13, revela um ciclo devastador que se inicia com simples tolices e evolui para comportamentos cada vez mais prejudiciais. Começa devagar e vai pegando tração, vai pegando velocidade e torna-se algo terrível. O versículo destaca a insensatez, como já dissemos, aparentemente inofensiva no início. Pode rapidamente se transformar em algo perverso e destrutivo. Algo perverso e destrutivo. Vamos aqui discriminar algumas palavras. Palavras de estutícia, a tolice inicial. O versículo começa com a indicação de que o princípio das palavras da sua boca é estutícia, ou seja,
As palavras do tolo, desde o começo, demonstram falta de discernimento, sabedoria e reflexão. Falta de discernir as próprias palavras, o ambiente onde está, falta de o saber fazer e o saber falar, e falta ali a reflexão, falta a autorreflexão para tal pessoa. Falta ali a autorreflexão. Autorreflexão e autoanálise. Autoanálise da questão. Ele não analisa nada, mas só falando. Essa tolice inicial pode parecer inofensiva, mas é o início de um declínio perigoso. Progressão para um desvario péssimo. Conforme o tolo continua a falar e agir, a insensatez se aprofunda. As traduções bíblicas capturam essa transição com diferentes expressões que revelam a gravidade desse processo. Desvario péssimo sugere uma loucura destrutiva sem lógica. Loucura perversa implica uma insensatez que se torna moralmente corrupta. Perversa loucura, a palavra perversa indica uma malícia que acompanha a insensatez. Tolice pérfida denota traição e engano, revelando que a loucura do tolo é prejudicial aos outros. Nocivo desvario. Este termo reforça a ideia de que a loucura do tolo não afeta apenas a si, mas causa danos ao seu redor. Desvario terrível e coisas absurdas e más. Ambas as expressões realçam o caráter extremo e maligno da insensatez quando deixada sem controle. Insensatez e descontrolada. A natureza destrutiva da progressão, dessa maligna progressão, a natureza destrutiva. A progressão de simples tolices para uma loucura perversa destaca a natureza autodestrutiva e prejudicial da insensatez do tolo. Não deixa de falar, não. O que começa como descuido ou falta de sabedoria termina em danos significativos, tanto para o tolo quanto para aqueles ao seu redor. Ele, em seu próprio engano, afunda-se em uma espiral de comportamentos que resultam em ruína. Ele fica naquele ciclo vicioso e muitas vezes nem ele mesmo percebe. Ele acha que está fazendo coisas de vantagem. Vamos para a aplicação prática dessa parte e encerraremos. Este versículo nos adverte sobre o perigo de subestimar as pequenas tolices. Subestimar as pequenas coisas que parecem insignificantes, palavrinhas que parecem assim tão inofensivas. Cuidado com isso, muito cuidado. O comportamento imprudente pode parecer inofensivo no início, mas se não for corrigido, levará a uma deterioração moral e espiritual. A Bíblia nos chama a sermos vigilantes em nossas palavras e ações, evitando a progressão da insensatez em nossas vidas. Ou seja, você, nós temos que sermos vigilantes com as nossas próprias palavras para não estarmos caindo neste erro da insensatez, da tolice, de estar falando coisas e progredindo para o abismo. Essa progressão maligna do tolo nos convida a buscar a sabedoria de Deus desde o início, para que não caiamos na armadilha de deixar
que nossas palavras e atitudes se transformem em comportamentos destrutivos. E isso é terrível. Não ficam só em palavras. As palavras progridem para atitudes. Não ficam só em palavras. Veja aqui mais um ato progressivo da estutícia, da tolice. Depois das palavras, vêm as atitudes, as ações, o comportamento, evidenciando o caráter dele, que se transforma aí nessas ações destrutivas para ele mesmo e para aqueles que estão ao seu redor. Muito cuidado com a tolice. Repetindo o versículo, o princípio das palavras da sua boca é estutícia, e o fim do seu falar é um desvario péssimo. Deus, misericórdia de mim, misericórdia de nós, misericórdia desta pessoa que está ouvindo, papai. Que não sejamos tolos, que não sejamos insensatos, que as nossas palavras sejam puras, santas, sábias, num progresso benigno, num crescimento, Pai. Que sejamos como a luz da aurora, que vai brilhando até ser dia perfeito. Que a nossa língua seja a pena de um destro escritor, falando palavras sábias. Nos ajude, ó Senhor. Louvamos, ó Deus, teu bendito nome, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém.